Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias, o Salmo 126, a nossa meditação esta manhã de domingo. Sempre que nossa equipe de música introduz um novo salmo para ser cantado na igreja, o pastor tem pregado neste salmo. E hoje nós introduzimos o Salmo 126. E nele estaremos meditando esta manhã. Vamos lê-lo todos a uma só voz. A partir do verso 1, leiamos. Cântico de peregrinação. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso, estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Oremos. Bondoso Deus, agora que tomamos a Escritura Sagrada e a lemos com fé, rogamos que o Espírito Santo nos dê compreensão das verdades aqui reveladas, para compreendermos o Evangelho em toda a sua amplitude e praticarmos em nossa vida essas verdades que dão vida, que mudam e transformam o nosso ser, a fim de sermos perfeitos, como perfeito é nosso Pai Celeste. É o que rogamos em nome de Cristo Jesus. Amém. Salmo 126. Como quem sonha. Ora, eu sei que muitos de nós aqui já experimentamos este sentimento. Sonhamos com a casa própria, com um carro novo, sonhamos com bens, com a felicidade, com estados temporais. Mas às vezes nós sonhamos com coisas maiores. Eu realmente acredito que em muitos momentos nós ficamos como quem sonha. Aquele estado de êxtase que foge à realidade. Quando algo que nos era muito querido se realiza. Em alguns momentos eu experimentei isso. Uma das primeiras vezes que eu senti isso foi quando do meu casamento. No dia que a Elaine entrou para ali termos a bênção de Deus sobre a nossa união, eu fiquei como quem sonha. Outro momento foi quando nasceu Alice. Tê-la nos meus braços, depois de 9 meses de espera, me colocou de novo nesse estado de como quem sonha. E de novo quando Isaac nasceu. Tê-lo bem pequenino no meu colo, também me deu esse estado. E a gente às vezes fica ali como quem está sonhando, fora da realidade. E assim ficaram os israelitas, como declara o Salmo 126. Mas ainda antes eu quero fazer algumas observações que de contínuo eu tenho repetido. Quando da tradução da Escritura Sagrada, nos Salmos, algumas coisas que precisamos perceber. A primeira coisa aqui é que esse título em negrito não é Escritura Sagrada. É um título que foi introduzido pelo editor da Bíblia em língua portuguesa, e aí consta consolo para os que choram. Então, não é Escritura Sagrada, é um título introduzido pela Sociedade Bíblica do Brasil. Logo embaixo vem um título em itálico, onde consta Cântico de Romagem. Eu já falei sobre isso anteriormente, vou retornar a este assunto. Romagem vem da palavra Roma, e significa aqueles que peregrinam a Roma, referindo-se aos peregrinos idólatras que, conduzidos pelo Papa, deveriam ir pelo menos uma vez na sua vida a Roma prestar culto às imagens e todo aquele serviço de idolatria a demônios. Por isso eu detesto, abomino e não utilizo a expressão romagem. Mas o texto original, o texto hebraico, fala de cântico para subir degraus. A tradução literal não nos explica o que significa.
Se fôssemos traduzir, devemos traduzir cântico para peregrinação. Por que cântico para subir degraus? Essa expressão se refere aos israelitas que migravam a Jerusalém, subiam os degraus do templo para prestar culto a Deus, quando ali Deus determinou que o único lugar de adoração seria o templo em Jerusalém. Ali ele determinou que fosse prestado no Antigo Testamento culto naquele momento a ele. Então os israelitas que iam até Jerusalém, subiam os degraus, essa peregrinação tinha essa expressão, cântico para subir degraus. Quando nós lemos, a melhor e mais apropriada expressão fica cântico de peregrinação, ou cânticos de peregrinação. Devemos rejeitar, portanto, a tradução aqui, romagem. Bom, tendo feito isso, avancemos na compreensão deste salmo. O salmo trata da libertação do povo de Israel do cativeiro. O cativeiro foi uma experiência amarga. Abra sua Bíblia, o Salmo 137, para o lermos. Ali ele relata esse tempo de cativeiro. Diz assim o salmista: às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos. Lembrávamos-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas. Pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita, apegue-se-me a língua ao paladar, se me não lembrar de ti, se não preferir eu, Jerusalém, a minha maior alegria. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, no dia de Jerusalém, pois diziam: arrasai-a, arrasai-a até os fundamentos. Filha da Babilônia, que hás de ser destruída. Feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizeste. Feliz aquele que pegar teus filhos e esmagá-los contra a pedra. O salmista então declara neste salmo, no verso 1, que ali eles se assentavam e choravam, lembrando-se de Sião. No verso 3, então ele diz: pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos alguns dos cânticos de Sião. Ali o estado era de falta de alegria. O salmista diz assim: não havia alegria, havia tristeza. Já o Salmo 126, ele começa nos apontando a ideia de que a alegria foi restaurada, que eles voltaram a sorrir. E aquele estado então de como quem sonha se apresenta. Parecia um sonho. Estavam libertos, estavam restaurados ao estado anterior, que gozavam quando viviam em Jerusalém, que ele mesmo declara, eles buscavam quando estavam lá no cativeiro, dizendo: quando voltarmos a Jerusalém, nos alegraremos de novo. E Esdras nos fala sobre isso, no capítulo 3, o verso 13 do seu escrito. Quando regressaram lá do cativeiro, eu queria ler com vocês não só o verso 13, mas também o 12. Esdras 3, verso 12 e 13 diz assim: porém muitos dos sacerdotes e levitas, cabeças de famílias, já idosos, que viram a primeira casa, choraram em alta voz, quando à sua vista foram lançados os alicerces desta casa. Muitos, no entanto, levantaram as vozes com gritos de alegria, de maneira que não se podia discernir as vozes de alegria das vozes do choro do povo, pois o povo jubilava com grandes gritos e as vozes se ouviam de muito longe. Que bela narrativa é feita
por Esdras quando eles retornaram do cativeiro. É aquilo que vai ser então agora estendido no Salmo 126. Esses gritos de alegria que se misturaram com choro quando voltaram do cativeiro e encontraram toda a cidade de Jerusalém destruída. E eles então cantam, falam dessa alegria. O povo que tinha experimentado essa experiência amarga lá no cativeiro agora estão libertos. O salmo divide-se então em 2 estrofes de 4 versos no texto hebraico. E seus versos iniciais têm o mesmo tema em comum, que não pode ser vertido para a tradução em língua portuguesa. O tema comum é servido pelas repetições que acontecem aí nos versos 2 e 3 e por outras palavras-chave, por exemplo, o Senhor, cantos de alegria, carregando. Isso está presente na nova versão internacional, mas falta na nossa versão Almeida Revista e atualizada. Mas mesmo assim ainda é possível ver nuances dessas repetições, que é muito importante no texto hebraico. Toda vez que há repetições no texto, o autor está chamando a nossa atenção para algum fato, alguma verdade. O tema comum é servido então pela repetição que se ocorre nos versos 2 e 3 e vão ser então repetidos por essas palavras-chave. O povo de Deus então deve experimentar algumas realidades aqui. Em primeiro lugar, a nossa alegria em Deus. Como eu falei anteriormente, bem antigamente nós tínhamos sonhos maiores. E isso vem diminuindo conforme a nossa sociedade vai se transformando. Nós sonhávamos antigamente com um legado, deixar algo para as próximas gerações, duradouro, que tenha valor. Sonhávamos com isso, em construir uma grande nação, uma sociedade, uma família grande, deixar o nosso nome, a nossa herança. Hoje nossos sonhos são pequenos, sonhamos com um carro novo, uma casa nova, com bens, coisas que se destroem, que findam, que são pilhadas, que se perdem. Ficar como quem sonha é um sentimento bem maior. É uma alegria indizível, que não pode ser repetida. Não posso experimentar de novo o dia que a Elaine entrou para nos casarmos. E, meus irmãos, foi uma luta bem grande. Ela terminou comigo porque eu queria casar com ela quando ela ainda era muito nova. E vocês não sabem o tanto que eu sofri. Graças a Deus, a saudosa irmã Selenita, na época, conversou muito comigo e falou assim: não desiste não, filho. E nós não desistimos e continuamos. E aí depois de um tempo nós nos casamos. E esse sempre foi o meu desejo. E no dia que nós nos casamos, então eu fiquei como quem sonha, porque eu almejava isso desde o primeiro dia que eu a vi. E assim eu não posso repetir isso, não tem como. A mesma coisa diz respeito ao nascimento dos meus filhos. Não dá para repetir aquele estado que você tem quando você o toma nos braços pela primeira vez. E você fica ali como quem sonha. É isso que a Escritura está apresentando aqui. E minha pergunta inicial para você é: que alegria você tem experimentado na sua vida? As alegrias temporais, da comida, e depois que você experimenta e sente os sabores, ela se torna pesada no estômago e depois vai a lugar escuso. É isso? Será que o que você tem experimentado é a alegria do sono, que ao amanhecer finda e vem as tarefas e vem o sol? É isso? Será que são os bens materiais que talvez agora nesse momento estejam sendo levados por homens maus? Será que é isso que faz você feliz, alegre? Qual alegria você tem experimentado? É uma alegria que faz você ficar como quem sonha?
num estado de êxtase que não pode ser repetido e experimentado, senão naquele momento. É isso que a Escritura quer nos mostrar. E ele faz isso de duas maneiras. O povo de Deus, então, foi levado ao cativeiro por causa das suas iniquidades. Eles se afastaram de Deus, deixaram os caminhos do Senhor, seguiram a idolatria, a prostituição, foram atrás de outros deuses. E Deus os colocou em um estado de penúria tal, meus irmãos, tal, que às vezes é impossível retratar. Se você ler depois Esdras, você vai ler quando Esdras retrata isso, dizendo que os nossos idosos, as nossas mulheres, as nossas crianças de peito foram mortos. E não ficou pedra sobre pedra da nossa cidade santa. Que cena terrível. Enquanto os sobreviventes passavam algemados, eles podiam ver os seus idosos decapitados, as suas mulheres partidas ao meio, as suas crianças espancadas e mortas, os seus bens destruídos, o fogo consumindo tudo. E depois foram levados a um cativeiro onde os opressores e seus malfeitores os faziam cantar obrigados, ter um sorriso obrigado na face, trabalhar. E ali ficaram 70 anos em cativeiro. Depois então de 70 anos de cativeiro, pelo decreto de Ciro, em 537 a.C., voltaram do exílio. Um pequeno grupo regressa. E a alegria deles não é completa, porque chegam lá e encontram tudo destruído, e vem a lembrança, as mortes, decapitações. Alguns foram empalados vivos, as mulheres foram tomadas e nelas foram gerados filhos estrangeiros. Você já pensou que lembrança terrível? Havia dor no coração deles, ainda há incredulidade, alguns se corromperam, mesmo no cativeiro, seguindo falsos deuses. Leia o profeta Daniel e veja o chamado dele a se manter firme diante do Senhor no cativeiro. O salmista então lembra da dor e se alegra com a restauração do seu povo. Ele olha tudo isso, começa a se alegrar, e o texto diz que ele ficou sonhando e falando: ó Deus, quando eu vejo o povo sendo restaurado, eu fico como quem sonha. O salmo é um anúncio das alegrias passadas e da alegria pelas alegrias futuras. Ele olha e vê a mão de Deus libertando eles lá do cativeiro, mas ele também olha para frente. Meus irmãos, a alegria muitas vezes se torna algo situacional e passa. Esse é o nosso problema. Eu quero que você pare um minuto, pare mesmo agora, faça um exercício mental. Lembre-se daquele primeiro dia, quando você experimentou o amor de Cristo. Lembre da alegria, do amor nascente pelas Escrituras, como você lia as Escrituras, como você não lê hoje. Das orações ferventes, mas ainda nascentes. Do amor, quando você vinha ao culto, como você se empenhava em estar na casa do Senhor. Mas o tempo vai passando. A gente vai se esquecendo de como Deus nos amou em Cristo, do amor dele por nós. Nós vamos esfriando, a Escritura vai ficando distante, as orações esquecidas, apesar de agora serem bem elaboradas. Os cultos são um acidente de percurso, que entra na nossa agenda quando há espaço, quando a gente não tem algo que causa maior alegria a mim, ou maior satisfação ao meu ego, ou ao meu estômago, ou às minhas vontades hedonistas. Aí eu venho para o culto, e aquele amor inicial que trazia tão grande alegria passa, e as alegrias ficam tênues, muitas vezes até impossível de percebê-las. E como pastor, eu não posso deixar de considerar diante de vocês
que às vezes as vossas faces tristes, vozes melancólicas, a falta de empenho na adoração, no culto público, privado, no serviço a Deus, me faz retornar aos rios da Babilônia e chorar, almejando o dia que voltaremos para Jerusalém. E a mim me parece mais que vocês estão no cativeiro, sobre as algemas de homens opressores, em vez de estarem no santo lugar de adoração. Meus irmãos, quando nós estamos considerando essas verdades, nós muitas vezes não lembramos da dor quando éramos ímpios, da nossa pecaminosidade, das nossas angústias, nosso sofrimento, para considerarmos a alegria de estarmos livres. Israel só se alegrou na libertação em Deus quando eles experimentaram o cativeiro. Pense o quão dorido é ir ao cativeiro do pecado, de Satanás. Lembre-se de como era ruim quando você estava fora do povo de Deus. Então ele diz isso: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Veja, ele diz assim: quando fomos restaurados, quando foi restaurada a nossa alegria, a nossa fé, nós ficamos sonhando. Ah, como quisera eu, como ministro do Evangelho, que estivéssemos neste estado, como quem sonha. Que ao vir ao culto, estivéssemos assim como quem sonha. Que ao abrirmos a Escritura, eu pudesse perceber em vocês esse estado dizendo assim: pastor, ao ler as Escrituras, ao estudar, eu fico como quem sonha. Isso aqui é um sonho para mim. Na semana eu falei com a Elane que eu sonhei com a coxinha que ela faz. Eu estou lembrando de novo você. Aí eu acordei, e quando eu acordei eu falei assim: ah, que sonho bom. Aí Everton, eu peguei assim, uma coxinha bem grandona, sabe? Eu mordi assim, aquele recheio cremoso, cheio de frango desfiado, escorrendo. Ah, vocês não sabem como é bom. Aí eu acordei e falei assim: ah, cadê o sonho? Acabou. Aí sabe aquela vontade de dormir de novo e o sonho voltar? O prato estava cheio de coxinha, eu fui embora, só mordi uma. Quando fizer coxinha, o que vai acontecer? Aí eu vou ficar, estou como quem sonha de novo. É esse sentimento, irmãos. Quando você orar, quando você lê a Bíblia, quando você vem ao culto, você tem que falar assim: Deus, o Senhor restaurou a minha sorte, agora eu estou como quem sonha. Antes eu estava chorando às margens dos rios da Babilônia. O diabo era o meu opressor, esse mundo mal me oprimia, eu era cativo, eu não podia louvar o seu nome. Mas agora eu fui restaurado, então eu fui transformado de novo. O salmista então lembra da dor e se alegra com a restauração do seu povo. O salmo é um anúncio das alegrias passadas e a alegria pelas alegrias futuras, por aquilo que ainda virá, que ainda experimentaremos. Como podemos experimentar essa alegria passada e futura? De que maneira podemos experimentar tanto a alegria passada que Deus nos concede em salvação, quanto a futura que está para vir? De uma expectativa. Meus irmãos, nós temos que restaurar isso na igreja. A expectativa escatológica daquilo que virá. Por exemplo, de novo, não tenho percebido nos crentes um almejar, desejar futuro pelo céu. Não consigo perceber. Há tanto apego, mas tanto apego às coisas deste tempo, que eu acho que alguns crentes até estão detestando o celeste por vir. Não estão almejando, buscando. Não estão ajuntando tesouros celestiais, mas nesse mundo são riquíssimos.
Eu não sou contra você ter bens neste mundo. Eu sou contra você colocar o seu coração nisso. É aí que está o problema. Então, como você tem experimentado as alegrias que vão vir? Por exemplo, hoje ainda eu comentava com a Elaine, Isaac está crescendo e já não está mais assim, podendo pegar no colo, está dando beijo, está acabando. E aí eu já fecho os olhos e fico pensando nos netinhos que vão vir. Alice com 56 anos, casando. Vocês riem porque o sonho avançado, né? Inovador. Mas é esses tempos contemporâneos, eu vou deixar ela casar mais cedo. Aí o Isaac com 20 anos se casando. Vocês riram, né? E aí vem os netinhos, cada um tendo 18 filhos, e a casa cheia de meninos correndo, e eu cuidando deles. E aí eles vão ter muito trabalho, porque eu vou mimar demais. Tarefa de vô é mimar os filhos dos outros, né? Eu vou estragar, dar muito presente, mimar, não vou corrigir. Não, eu vou ser um bom avô. Mas eu fico esperando a vinda deles, porque eu vou poder pegar de novo no colo, cheirar, comprar aquelas coisas pequenas. Esses dias nós estávamos na loja, a Elaine parou de frente a um macacãozinho assim. Ai, que lindo! E pegou, segurou, eu falei, opa. Aí ela, mas não é mais pra gente. Eu falei, Mas a gente fica sentindo saudade que as coisas que passam, e agora eu fico pensando no futuro, quando virão os netos, os bisnetos. E aí eu fico experimentando aquilo que ainda vai chegar, porque eu já não posso mais experimentar. E as nossas alegrias vão mudando. E eu tenho que, como cristão, agora olhar para aquele dia que Cristo volta, que eu vou aos céus, me encontro com os santos anjos, vamos louvar a Deus. Tudo isso é aguardado, é alegria vindoura, e eu devo experimentá-las, como eu experimento, por exemplo, como quem sonha, a vinda dos netos, a chegada deles. E é uma alegria já saber que virão, que Deus tem me concedido, como lemos hoje de manhã no Salmo, que é bom ter os nossos filhos sentados à roda da nossa mesa, e que eles continuem crescendo e enchendo a nossa mesa para sermos alegres. O verso 1 então declara que a restauração trouxe alegria. Essa alegria se transforma em anúncio às nações. Verso 2, a parte B e 3, diz assim: então entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Olha, se tem uma coisa que transmite o evangelho a outros, é a alegria. Vamos lá, Bento, você está lá na DASA, eu sou um novo funcionário, chego lá. Aí você passa, eu estou lá lendo a Bíblia. Aí você, o que você... tem que ler a Bíblia, o pastor mandou ler a Bíblia. Você vai ficar empolgadíssimo agora para ler a Bíblia, não vai? Não! Que coisa terrível, né? Hein, dona Ana, eu passo no concurso da fundação, começo a trabalhar lá na escola junto com a senhora. Aí a senhora passa, eu estou lá orando, chorando. O que foi? É que eu tenho que orar todo dia. A senhora vai gostar de orar agora, não vai? Poxa, que testemunho triste. Hein, Everton, eu sou seu vizinho de porta e de manhã cedo eu saio. Eu queria estar dormindo, tem que ir para a escola dominical. Aí você vê, vai se animar para vir, não vai, Everton? Então você já imaginou o seu vizinho olha e você sorrindo num domingo, bem cedinho de manhã vindo para a igreja? O que ele vai fazer? Rapaz, tem uma coisa especial onde esse cara está indo, porque ele está indo alegre num domingo de manhã. Eu tenho que ir lá ver o que é. Eu tenho que saber o que está acontecendo ali. Você já imaginou se nossas vozes fossem alegres quando cantamos aqui de manhã? Talvez os nossos vizinhos viessem ao culto, mas é tão moroso, tão baixo, que eu acho que a gente faz eles dormirem. Eu acho que é por isso que eles não vêm. Quando escutam, eles olham e falam assim: eu ir lá naquele funeral? Você é louco. Quem está lá parece estar morrendo. Ele não vê alegria, não ouve alegria quando nós louvamos domingo de manhã. É por isso que eles não vêm. Não há alegria quando lemos as escrituras, quando oramos, porque se houvesse, as pessoas iam ser contaminadas. O texto diz que as nações viram e experimentaram a alegria de Deus.
quando salvou o seu povo. O Salmo declara que as nações assim o disseram, verso 2 do Salmo 126. Então, entre as nações se dizia, está vendo? É lá nas nações que está falando-se. Grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Vocês sabem que nós batemos o carro agora no início das férias. E aí o rapaz que levou o carro no guincho encontrou-se comigo 2 semanas depois. E quando eu estava dentro do caminhão com ele, de carona, ele virou e falou assim, eu vou falar uma coisa com você, você me permite? Eu não falei aquela primeira vez que nós nos encontramos, que eu não te conhecia. Rapaz, eu voltei lá para ver o seu carro na concessionária. Eu falei, voltou? Ele, voltei. Eu fui levar outro cliente, e aí eu desci, fui lá dentro, procurei o rapaz fulano, que é meu conhecido, e perguntei para ele, rapaz, aquele carro que eu trouxe para cá, tá aqui? Aí ele falou assim, tá, já tá ali, ó, quase pronto. Aí ele virou e falou assim, o quê? Ficou? Vocês estão mexendo nele? Quando eu vi, eu não quis falar pro rapaz não, mas eu achei que esse carro dele é muito velho para vir para autorizado, e eu também achei que eles não iam consertar esse carro dele não. Para mim, eles bateram atrás, olhando, bateu atrás e ele é culpado. Então, se eu fosse segurador, eu não autorizava consertar esse carro não. E aí, quando eu vi você levando para lá, eu fiquei assim, mas eu não quis te falar nada, porque eu não te conhecia. E quando eu voltei lá 2 semanas depois, eu fui lá ver o seu carro. E eu fiquei impressionado, que não só autorizaram rápido, geralmente demora uns 10, 15 dias. Como estão arrumando. E aí eu falei para ele, olha, no dia que bateu eu orei, entreguei nas mãos de Deus e fiz aquilo que a Escritura diz, no que depender de vós, tende paz com todos. E estando certo, tendo a meu favor tudo, eu preferi pagar, ter prejuízo da minha parte e resolver tudo. Aí ele falou assim, você é crente, né? Eu falei, sou pastor. Ele, você tem que agradecer o seu Deus por tudo que Ele está fazendo por você. Veja, uma pessoa que não conhece a Deus, olha para um cristão e diz assim, você tem que agradecer o seu Deus por tudo que Ele está fazendo. Não duvide disso. Seu colega de trabalho, seu vizinho, olha para a sua vida, vê o que Deus está fazendo na sua vida, e eles dizem, fulano tem que agradecer, porque olha o que Deus está fazendo por ele, olha o que Deus está dando para ele, olha como Deus opera na vida dele. Meus irmãos, somos distintos dos demais, somos o povo de Deus. Nosso Deus é o nosso Deus, porque Ele disse, eu serei o vosso Deus e vós sereis o meu povo. Eu estou entrando em aliança convosco. Nós temos uma aliança com Ele. Ele cuida da gente de maneira diferente. Ele derrama bênçãos especiais sobre a nossa vida. Bênçãos tais que toda a terra é abençoada por nós. Todos os homens em todo lugar olham, veem a nossa família, a nossa casa, o que somos, o que acontece com a gente, e dizem assim, o Deus deles tem operado na vida deles. Grandes coisas tem Deus feito por eles. Não duvide disso. Agora, bem pouco tempo atrás, uma criança falou para a Elaine assim, tia, eu queria ter a sua família. Veja que grande bênção. Tem uma criança por aí que não tem família, e ela olha e vê como Deus tem me abençoado. Nós lemos agora de manhã no Salmo, a minha esposa é frutífera, os meus filhos estão ao redor da minha mesa. E ele olha e diz assim, eu queria isso. As pessoas têm olhado para você e têm visto que Deus tem restaurado a sua sorte. Ele tirou você do cativeiro, e eles estão assentados às margens do rio da Babilônia chorando. E eles olham e dizem assim, olha, você tem alegria, você foi liberto, você tem recebido bênçãos especiais, Deus é o seu Deus. Eu não sei porque que você vive triste, cabisbaixo. Por que que você não
ergue a sua voz em alegres cantos de livramento. Eu não consigo entender por que você não está experimentando isso que o Salmo aponta. O profeta Isaías declara essa verdade em seu livro. Abra lá o profeta Isaías, o verso 43, o capítulo 43, verso 10 a 13. Isaías 43, 10 a 13. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creiais e entendais que sou eu mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei salvação, realizei-a e a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou o seu Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Agora o capítulo 44, verso 8. Não vos assombreis, nem temais. Acaso, desde aquele tempo, não vô-lo fiz ouvir, não vô-lo anunciei? Vós sois as minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não há outra rocha que eu conheça. Nós, de fato, somos testemunha para cumprirmos aquilo que diz o verso 2 do Salmo 126, a parte B. Então, entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Testemunhem em alegria aquilo que Deus tem feito na sua vida. Quantas bênçãos! Dize-as de uma vez, verás surpreso o quanto Deus já fez. Deus tem sido bom para conosco. Se Deus é nossa alegria, temos um único e suficiente motivo de alegria. Vocês concordam comigo? Não venha, não se achegue a mim para dizer que você não tem por que ser alegre. É difícil. Eu sou assim. Me esqueço de quem é Deus. Vocês prestaram atenção no que o profeta declarou agora no capítulo 43 do seu escrito? Não há Deus antes dele, nenhum se forma depois dele, ele é o único, ele é a rocha. E às vezes a gente, por que você não está alegre? Hoje muito sol, eu estou triste. Nossas tristezas são tão diminutas diante de quem é Deus. Seja uma testemunha alegre, para que entre as nações se diga, grandes coisas tem feito Deus por vós. E olha como Deus tem feito. Eu sei porque eu tenho experimentado da vida de vocês, eu sou o pastor de vocês. Eu sei de cada bênção, cada alegria, mesmo que venha por meio de aflições, porque eu sei que as aflições têm moldado vocês, têm feito vocês uma pessoa melhor. Eu sei como Deus tem derramado bênçãos sobre a vida de vocês, que ímpio em lugar nenhum experimenta. E vocês não são alegres. Experimentem alegria, gozem de alegria. Em segundo lugar, a esperança produz alegria. Nos versos 5 a 6, temos a segunda motivação para a alegria. Dizem assim: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Não sei se vocês entendem aqui as figuras utilizadas, mas no verso 4 ele disse assim: restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Negueb. Apesar de ter experimentado essa alegria inicial, quando chegaram lá, encontraram tudo destruído, pedra sobre pedra, não havia vida, tudo tinha acabado. E o deserto é um lugar terrível, seco, pedra, não tem vida, não há vida, sequidão, estio, sol fustigante de dia e frio que mata à noite. Os animais que existem são peçonhentos, cobras, escorpiões e aranhas do deserto. Mas quando o gelo derretia lá no Monte Hermon, descia,
Havia então uma maravilhosa transformação. E essas águas que vinham eram chamadas torrentes do Negueb, que corriam pelo deserto. E a terra amolecia, e ela era cheia de vida, e nascia o verdor, e havia plantas frutíferas, e tudo era transformado. Então o agricultor saía batendo a enxada na terra seca de pedra, no sol castigante, e dizia: Senhor, restaura a nossa sorte, manda as torrentes do Negueb. Como a gente fica aqui no DF, quando vem a época da seca, né? A boca fecha, fica seca, rachada, tudo é seco, sol castigante, tudo fica marrom, você não vê perspectiva de nascer nada. Essa semana meu sogro me falou: tem que comprar abóbora, semente de abóbora, está na hora de plantar, está vindo chuva aí, chuva vai chegar, tem que plantar. E assim então saíam plantando e esperando a chuva, as torrentes do Negueb, para que a vida nascesse. E às vezes a vida cristã é assim. Às vezes o trabalho cristão é assim, penoso, debaixo do sol quente, que castiga você, uma seca que não tem fim. Mas, meus irmãos, está vindo o dia de chuvas seródias. Tudo vai se tornar verde, haverá vida, tudo será restaurado. É isso que ele diz, que ele sai plantando, chorando, mas sabendo que essas lágrimas vão acabar, porque vai vir um resultado da colheita. Ter esperança na operação futura de Deus em nosso favor é a mensagem que fica aqui nos versos 5 e 6. Embora no tempo presente passemos por aflições, vem dias de alegria. Deus nos garante isso em suas promessas. E ele diz: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Se hoje você está semeando com lágrimas, ele está dizendo que você vai colher, que você vai experimentar no futuro com júbilo a ceifa. Júbilo é alegria. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Será que você crê nisso? Numa esperança que produz alegria? Que o que Deus está falando vai se cumprir? Nós experimentamos a alegria de salvação, mas pastor, a vida é tão dura. Eu concordo com isso. Há pecado, há angústias, há lutas outras. Mas ele está dizendo que enquanto você está semeando nesse tempo presente, ele garante que você vai voltar com grande júbilo. E no dia da cega, você vai trazer os feixes na sua mão. Os irmãos, é nisso que cremos. Deus é nossa alegria. Essa alegria deve ser nosso testemunho e aguardarmos ainda uma esperança futura que nos garantirá a alegria eterna. Vamos orar. Curva a sua fronte e feche seus olhos. Vamos falar com Deus. Bondoso Pai, quando olhamos para trás, nos lembramos da libertação do cativeiro. Quando o Senhor nos tirou do mundo, do pecado e de Satanás, e nos trouxe para a sua graça e nos colocou em aliança contigo. Como isso alegra o nosso coração e faz com que cantemos alegres e testemunhemos a todas as nações da tua graça, como o Senhor tem feito grandes coisas por nós. Mas experimentamos neste tempo presente aflições, e aflições muitas, que afligem as nossas almas, que afligem o nosso corpo. Mas o Senhor disse que aqueles que saem semeando, ora, que testemunham do Evangelho, que anunciam a Cristo, que vivem pela graça, colherão
os frutos desta vida cristã. É a promessa de Deus, desse mesmo Deus que nos libertou outrora do cativeiro quando chorávamos às margens dos rios da Babilônia. Esse mesmo Deus que restaurou a nossa sorte e que nos colocou no estado de como quem sonha e nos fez alegres. Por isso acreditamos que essa alegria não finda, não passa, não termina, mas ela vai chegar a um êxtase, a um estado superior, naquele dia final, na grande colheita, quando Cristo tornará. E os frutos finais serão apresentados, e receberemos o nosso galardão, e estaremos nos céus, junto com o nosso Pai Celeste. Que essa seja a nossa alegria. Enquanto caminhamos chorando e semeando, que seja essa nossa esperança, seja essa a nossa esperança por alegria. É o que oramos em o nome santo de Cristo Jesus. Amém.